Eu me chamo Ana, e minha infância foi um campo minado de expectativas quebradas. Meu pai, um homem de mãos calejadas por anos de fábrica, via o mundo como uma competição brutal, onde só os fortes sobrevivem. Para ele, eu era a fraqueza encarnada. Desde os 5 anos, quando eu tropeçava nas brincadeiras do quintal, ele ria e dizia: "Você é um peso morto, Ana. Vai arrastar todo mundo para o fundo." Cada relatório escolar com uma nota mediana virava uma sentença: preguiçosa, incapaz, sem futuro. Essas palavras não eram apenas críticas. Eram como facas cortando fundo na minha alma infantil. Eu me lembro de ficar horas olhando pela janela do quarto, tentando entender o que havia de tão errado comigo. Eu tentava, sabe? Aos 10 anos, ganhei um concurso de redação na escola sobre meu herói. Escrevi sobre ele, sobre como suas histórias de superação na fábrica me inspiravam. Passei dias escolhendo as palavras certas, imaginando que, talvez, ele finalmente me visse com orgulho. Mostrei o troféu de plástico barato, com o coração batendo forte, esperando um sorriso, um abraço, qualquer coisa. Ele olhou o troféu, bufou e disse: "Isso não paga contas. Você acha que palavras bonitas vão te tirar da miséria? Foque no real, ou vai ser um fardo para a vida toda." Aquela noite, chorei no quarto, sentindo o peito apertar como se uma pedra tivesse se instalado ali. Guardei o troféu no fundo de uma gaveta, junto com a esperança de que ele um dia me enxergasse. Os anos passaram, e a crítica virou rotina. No ensino médio, eu me matava de estudar para entrar na universidade. Passava noites em claro com livros abarrotados de marcações, sonhando com uma bolsa de estudos que me tirasse daquele ciclo de desvalorização. Quando consegui a bolsa em administração, algo que ele sempre disse que eu nunca daria conta, senti uma faísca de vitória. Liguei animada do celular público da esquina. Não tínhamos telefone em casa naquela época, menos, e disse: "Pai, eu consegui! Bolsa integral! Vamos celebrar?" A resposta veio seca, como um balde de água fria. Celebração? Isso é só o começo do fracasso. Não me decepcione mais. Fechei o telefone com as mãos trêmulas, um entusiasmo drenado. Era como se cada passo à frente fosse puxado 2 passos para trás por ele. Na graduação, eu me esforcei ainda mais, como se pudesse compensar o vazio com notas perfeitas. Me formei com honras entre os melhores da turma. Convidei meu pai para a colação de grau, imaginando que talvez ver minha beca preta e o capelo pudesse mudar algo. Ele não apareceu. Trabalho importante foi a desculpa. Depois descobri que ele estava em casa assistindo futebol, enquanto eu cruzava o palco sozinha, aplaudida por estranhos. Aquele dia deveria ter sido de celebração, mas o peso no peito só cresceu. Era como se eu estivesse gritando para um vazio que nunca respondia. A pressão me corroía por dentro. Eu acordava no meio da noite, suando frio, revivendo aquelas palavras. Peso morto. Namoros, ele dizia: "Você vai afundar o cara, como afunda tudo." Amigos, eles vão te largar quando virem sua fraqueza. Eu comecei a acreditar nisso. Me isolava, construindo muralhas ao redor do coração, porque no fundo achava que ninguém ficaria por muito tempo. Cada relação que terminava, cada amizade que esfriava, parecia confirmar o que ele dizia. Eu me perguntava: e se ele estiver certo? E se eu for mesmo um peso? Esse pensamento era um veneno lento, corroendo minha confiança, minha alegria, minha vontade de sonhar. Quando entrei na pós-graduação em gestão de projetos, foi quase por teimosia. Um sussurro interno gritava: "Prove que ele erra." Mas as noites em claro, os prazos apertados, apresentações intermináveis, tudo ecoava a voz dele: "Você não aguenta." Eu me via olhando no espelho, com olheiras fundas, tentando reconhecer a pessoa que encarava de volta. Quem era eu, além das críticas dele? Eu queria desistir, jogar tudo para o alto, mas algo me segurava, menos, talvez raiva, talvez esperança, talvez um pouco dos dois. Foi então que comecei a buscar respostas fora daquele ciclo. Mergulhei em livros de autoajuda, devorando páginas sobre autoestima e relações familiares tóxicas. Descobri vídeos no YouTube sobre constelação familiar que falavam de como padrões de comportamento passam de geração em geração. Como um pai pode projetar suas próprias frustrações nos filhos. Cada parágrafo, cada vídeo era como uma lanterna iluminando cantos escuros da minha mente. Aprendi que o amor condicional de um pai pode roubar sua autoestima, plantando sementes de dúvida que brotam em sabotagens internas. Mas saber disso era uma coisa, aplicar outra. Era uma guerra diária. Cada vez que eu hesitava em uma apresentação na pós, ouvia a voz dele, peso morto. Cada vez que eu me comparava com colegas mais confiantes, pensava: ele estava certo. Aos 28 anos, no auge da pós-graduação, eu estava exausta, questionando se valia a pena continuar.
Meus professores elogiavam meu trabalho, mas eu não conseguia acreditar neles. Meus colegas me convidavam para grupos de estudo, mas eu me sentia uma impostora. Foi quando uma amiga, vendo minhas olheiras depois de uma noite revisando a tese, segurou minha mão e disse: Ana, você não está provando nada para ele. Prove para você. Aquelas palavras foram um estalo. Pela primeira vez, percebi que todo o meu esforço estava ancorado na necessidade de aprovação dele, e que isso nunca viria. Comecei a mudar pequenos hábitos. Peguei um caderno velho e iniciei um jornal, escrevendo vitórias diárias, por menores que fossem. Fiz uma pergunta na aula sem medo, terminei um capítulo da tese, sobrevivi a mais um dia. Cada linha era um tijolo reconstruindo minha confiança. Li mais sobre cura emocional, fiz meditações guiadas que encontrei online, aprendi a respirar fundo antes de deixar a autocrítica me engolir. Aos poucos, o veneno das palavras dele começou a virar antídoto. Não foi uma transformação mágica. Havia dias em que eu recuava, em que a voz dele voltava mais alta, mais cruel, mas eu comecei a me perguntar: e se eu for mais do que ele diz? E se eu for suficiente? Essas perguntas, tão simples, foram revolucionárias. Comecei a enxergar minhas conquistas menos a bolsa, a graduação com honras, a coragem de estar na pós menos como provas do meu valor, não como tentativas de apagar as palavras dele. Pela primeira vez, comecei a me sentir dona da minha história. E conforme a data da defesa da minha tese se aproximava, eu sabia que não era só sobre um diploma, era sobre reescrever quem eu era, não para ele, mas para mim mesma.